certo? É formal? Formalíssimo. Mas, num texto escrito, num relatório, num jornal, numa entrevista, eu teria que usar, né, a mesóclise. Agora, se eu tivesse um não ali, briguei com minha namorada, não vou dar nada a ela, eu colocaria um não ali. Não te darei um anel. Pronto, eu não precisaria usar a próclise, a mesóclise, e poderia usar a próclise. E estaria correto, porque todas as palavras negativas puxam a próclise. É esse tipo de atividade que eu tenho que levar para a sala de aula para que o meu aluno entenda as regras da língua, compreenda a norma formal e possa utilizá-la quando necessário. E utilizar essa língua light que nós usamos no dia a dia, quando assim exigir. E aí nós voltamos mais uma vez para um exemplo do nosso dia a dia, que todo mundo usa praticamente e usa inadequadamente, e que o nosso aluno precisa compreender quando usar, né? Quando deve usar. Então nós colocamos aqui o exemplo para você do mim e do ti, né? Do eu e do mim, desculpe, que é tão usado, né, incorretamente. Aí nós colocamos mais um exemplo aqui, porque eles estão na fase ali de namorar, né, os últimos anos do ensino fundamental. Está tudo acabado entre mim e ela. Só queria uma explicação. Por quê? Se tanto existiu entre mim e ti, e agora o que fazer com a vida sem você? Observem que nós utilizamos ali de forma correta, né, o mim, o ti, e que muitas vezes nós falamos assim, brigamos com o namorado, e, ó, entre eu e você está tudo acabado. Mas será que está certo entre eu e você? Eu não é sujeito? E aí nós criamos um texto bem simples, tipo um poema, tipo uma, né, para explicar o uso do eu e do mim. Entre eu e você, é preciso entender que não dá para ser, já que sem eu, não dá. Logo, sem mim, não pode ficar. E quando pensa em mim, não sou eu quem vai falar. E fala que gosta de mim, mas eu não apareço aí. E para você sempre entender, essa briga é para valer. Com a preposição eu, brigo de montão, não apareço não. Mas se refere a mim, gosto sim, de com a preposição aparecer. Engraçado, isso dá para entender? Observe que nós fomos explicando para você, vou voltar ao exemplo, entre eu e você é preciso entender que não dá para ser. Quer dizer, entre, né? Se eu usar o eu e usar o entre, a preposição entre, né? Você, entre eu e você, não pode ser. Eu não posso usar eu com a preposição entre. Eu é sujeito. Já que sem eu não dá. Sem também não é preposição, então eu também com a preposição sem não dá. Logo a preposição sem, me, não pode ficar. Então sem é preposição e é usado o mim também. E quando pensa em mim, não sou eu quem vai falar, né? Em também preposição. E fala que gosta de mim, mas eu não apareço aí. A preposição de, você não fala, olha só, é fácil entender que eu não pode aparecer com preposição. Você fala, gosto de eu ou gosta de mim? Gosta de eu ou gosta de mim? Gosta de mim. Então, por que nos outros casos de preposição você põe eu? Né? Então, aqui nós explicamos que o sem é preposição, o pra é preposição, o entre é preposição. E para você entender, essa briga é para valer. Olha, com a preposição, o eu, o pronome eu, briga de montão, não aparece não. Mas se refere a mim, gosto sim, de preposição aparecer, de com a preposição aparecer. Engraçado, isso dá para entender? Olhem, então, significa que se é entre mim e ti, né? Se é para alguma coisa, só pode ser mim, para a preposição, né? Dê isso para mim, certo?
Agora, quando não tem preposição e é sujeito da oração, o eu aparece de montão, porque ele gosta muito de fazer. E o mim é muito preguiçoso. Então, nós colocamos para você aqui algumas situações em que, né, aparece o eu e o mim. E nós fechamos o nosso poema da seguinte forma: como assim? Se há preposição, seja ela sem, para, de, entre, em e outra qualquer, aparece o mim, que com elas vive bem sim. E eu pra longe vou, pois com a preposição dou certo não. Certo? Então, nós criamos situações, nós professores de português temos que criar situações que o aluno visualize, né, essas regrinhas para que na hora da formalidade ele as use. Tá? Bom, eu vou chamar a professora Liliane para continuar a nossa conversa sobre como trabalhar a linguagem formal e a linguagem informal, não é isso, Liliane? Com certeza, Denise, nós vamos prosseguir agora falando sobre isso, né? Então, até agora, a professora Denise falou dessa linguagem oral, né? Da linguagem que tem que ser escrita, que nós devemos obedecer às normas cultas, e a partir daí nós temos que ver o seguinte. Olhem aí. As atividades, nós temos de expressão oral, na prática pedagógica, claro, na oralidade, a expressão oral. O objetivo não é ensinar a falar, mas sim oportunizar situações. Então, nós não vamos ensinar ao aluno a falar, porque ele já vem aprendendo a falar. Nós vamos só dar oportunidades para que ele saiba falar melhor, né, e escrever melhor. Então, essas oportunidades são criadas por nossos professores de língua portuguesa. Então, como a Denise, o Maurício, eles mostraram várias situações que a gente pode falar de uma maneira ou de outra, né? Ou fala linguagem informal, lá com o namorado, ou fala uma mais formal, quando você está no meio acadêmico e tal. Isso que a gente tem que mostrar dentro da sala de aula. Então, eu não vou escrever um relatório usando uma linguagem informal. Eu não posso, né? O relatório é feito com base na norma culta da nossa língua portuguesa, tá bom? Então, vamos ver um VTzinho rapidinho? Rapidinho, 8 minutos. A comunicação é uma das necessidades básicas do ser humano. Para haver comunicação, é necessário um processo que envolve 5 fatores: o emissor, o receptor, o meio, a mensagem e o feedback. No processo de comunicação, o emissor é a pessoa que emite a mensagem. Já o receptor é aquele que recebe a mensagem. A mensagem, por sua vez, é a informação a ser transmitida. O meio é o veículo pelo qual a mensagem é transmitida e o feedback, a resposta que o receptor dá ao emissor. Para ampliarmos as nossas chances de sucesso, é preciso que a mensagem seja compreendida. Em um processo de comunicação, é muito importante que o receptor envie uma mensagem adequada ao emissor, respeitando suas características. Estas regras de comunicação valem para qualquer variação da língua, inclusive a oral. A função maior de se ensinar a língua portuguesa seria desenvolver no aluno um usuário competente do uso da linguagem. Para isso, o professor precisa desenvolver tanto a habilidade da escrita, quanto da oralidade, da leitura e da compreensão. Por muito tempo, a oralidade foi descartada. Dava-se sempre prioridade à escrita. A oralidade era vista como o lugar do erro, da informalidade. Com o desenvolvimento dos estudos linguísticos, percebeu-se a necessidade de se também trabalhar a oralidade no aluno, para que ele se torne também hábil, né, para exercer a sua cidadania. Então, é importante que o professor também trabalhe com a oralidade